Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aqui no capítulo 3 do livro de Cântico dos Cânticos. Vamos ler o versículo 3, aliás, o versículo 6 do capítulo 3. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 6. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumo, perfumada de mirra e de incenso, de toda a sorte de pós aromáticos do mercador? Capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, amada minha, como és formosa. Ainda neste mesmo capítulo, o versículo 7, tu és toda formosa, amada minha, em ti não há mancha. Ainda, por favor, capítulo 6, o versículo 4, formosa és, amada minha, como a Tirsa bela, como Jerusalém. Versículo 10, quem é esta que aparece como a aurora, formosa como a lua, pura como o sol, terrível como o exército com bandeiras? Capítulo 8, e o versículo 5, quem é esta que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, é confiados na Tua misericórdia que nós estamos aqui mais uma vez, sabendo que o Senhor tem nos congregado neste lugar, com as Tuas santas mãos, o Senhor tem nos conduzido aqui. Pedimos mais uma vez, estamos diante desses textos, porém sabemos que só o Teu Espírito pode nos conduzir à vida da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, tanto na transmissão como na recepção da Tua palavra. Vem nos ajudar pelo Teu Santo Espírito, no poder do Teu nome. Mais uma vez nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui na quarta palavra acerca deste maravilhoso livro de Cântico dos Cânticos. Estamos vendo um pouco da sua teologia, dentro desse tema, a escatologia de Cântico dos Cânticos. E, amados irmãos, aqui existe algo que eu preciso colocar para vocês. Nós não chegamos ainda dentro do cerne escatológico, das implicações, advertências e exortações escatológicas que existem nesse livro. Agora, é claro, todos os assuntos que nós abordamos são assuntos de extrema urgência para os nossos dias. A questão da nossa compreensão sobre o nosso amado e o seu amor, da intimidade e da profundidade da vida espiritual, da alegria e do prazer, da satisfação de Deus no meio do seu povo. Esses são pontos que, de alguma forma, eles nos perscrutam a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso viver, o nosso testemunho como igreja. Porque o Senhor está, de fato, nesse tempo, reivindicando a sua casa, o seu povo, a noiva do seu Filho, o templo do seu Espírito, a sua família. O que nós temos ouvido aqui dos nossos irmãos tem sido um chamado do Senhor para que nós nos aprontemos,
estejamos prontos, preparados para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus nos ares. Se você estuda a volta do Senhor a partir do capítulo 24 do livro de Gênesis, da história de Isaac e Rebeca, Eliezer e Abraão, você precisa ver algo muito particular ali, especial, e tem a ver com a gloriosa obra do Espírito Santo, aquele que foi enviado para nos habitar. E ele veio para fazer em nós uma obra tão grande como foi a obra da redenção. E quando você olha e vê que Eliezer, ele conquista os afetos de Rebeca, você percebe que havia nele uma urgência. E você vê que ele conquista os afetos dela de tal forma que ela estava disposta a deixar tudo e segui-lo para o encontro daquele amado, que embora ela não conhecia, porém já o amava. Embora não havendo visto, já o amava. Ele conquistou e ele a levou para aquele grande encontro. Eu creio que isto traz para nós uma luz muito importante do nosso entendimento. Isso precisa também de alguma forma quebrantar o nosso coração, porque o que eu vou dizer para você, leva aos pés do Senhor. Porque se você tem esse entendimento, e você não está lendo uma história, mais do que a história, você está lendo a palavra de Deus, a mente de Deus. O Senhor nos deu essa história do casamento de Isaac com Rebeca para nos falar de Cristo, da igreja, mas não somente isso, mas esse ponto especial, em que entra o papel, o trabalho desse paracleto, esse consolador, esse sustentador, esse fortalecedor, esse ajudador, esse intercessor, esse paracleto. Então, você vai ver que é ele que conduz Rebeca àquele grande encontro. Então, deixa eu colocar algo para você. O que nós estamos esperando, irmãos, é um grande encontro. É o nosso encontro com o nosso Senhor. Se isso é fato, eu creio que todos vocês também creem nisso, nós podemos dizer que no sentido dos nossos afetos, o Espírito Santo veio nos arrebatar. E o nosso arrebatamento já começou. Ele está nos atraindo para Cristo. O que vai acontecer vai ser um grande encontro. Ele está nos arrebatando agora. Ele está nos tirando dessa terra. Ele está nos conduzindo para Cristo. Você precisa ver isso à luz dessa história. Então, se isso é fato, você vai ver que Rebeca, ela não resistiu. Ela não o entristeceu. Ela não apagou aquela alegria daquilo que Eliezer estava fazendo, aquela sua grande missão. Da mesma forma, nós não podemos, irmãos e irmãs. Como está lá em Atos 7:51, nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Como está lá em Efésios 4:30, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, nós não podemos apagar o Espírito Santo. Não podemos resisti-lo, não podemos entristecê-lo e não podemos apagá-lo. Nós temos que ter esse coração de Rebeca. Parece que é algo impossível da nossa parte. Isso não pode acontecer, irmãos. De uma vez por todas, nós temos que ser um povo que se rende ao Senhor. As profecias são claras, como nossos irmãos têm colocado aqui, com propriedade, com informações. Hoje quase que você tem que ler o jornal com uma mão e a Bíblia com a outra, porque você vê as coisas se configurando. Então nós temos que ser cuidadosos, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração sobre isso. Eu quero aqui falar
trazer uma palavra para vocês sobre a noiva e a esposa do Cordeiro. Por um lado, ela é noiva. Por outro lado, ela é esposa. O que quer dizer o corpo de Cristo, a noiva de Cristo? Vamos entender. Para isso, por favor, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, vamos ler os versículos 25 até o 32. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32. Esses textos dizem assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a lavado, ou a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo, carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amados irmãos e irmãs, preste atenção, esse versículo 32, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então você pode entender aqui, que Paulo está usando a analogia do casamento, assim como ele faz no livro de Cantares. Se eu pudesse dar um título a essa porção de Efésios, eu diria: o cântico dos cânticos do Novo Testamento. Porque aqui, da mesma forma, Paulo está fazendo uma analogia do casamento para falar de Cristo e da igreja. E aqui nós temos algumas coisas para ver. Se você ler os versículos 25 até o versículo 30, do versículo 25 até o versículo 30, você vai ver que esta porção, essa parte, dentro dessa porção, ela se encontra dividida. Aqui nós temos duas partes. A primeira parte são os versículos 25 a 27. E a segunda parte são os versículos 28 a 30. A primeira questão aqui, esses primeiros versículos, essa primeira seção que eu diria aqui, que vai dos versículos 25 a 27, falam-nos da primeira razão pela qual o marido deve amar a sua esposa. Veja o versículo 25. Diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora observe bem, os versículos 28 a 30 falam-nos da segunda razão pela qual o marido deve amar a sua esposa. É só você olhar o versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então, nessas duas sessões, nós podemos ver dois mandamentos e duas razões, porque os maridos devem amar as suas esposas. Porém, nessas duas sessões, nós podemos ver uma extraordinária diferença, e aqui eu quero te mostrar, porque os versículos 25 a 27, o tempo dos verbos aqui se encontram no passado. E nos versículos 28 a 30,
os tempos verbais se encontram no presente. Vamos olhar isso. É muito interessante, irmãos. Você vê que na primeira sessão diz que Cristo amou e se deu pela igreja. Nos versículos da segunda sessão, que são os versículos 28 a 30, diz que ele alimenta e cuida. Você vê aqui o presente? Então ele está fazendo o que agora? Alimentando e cuidando. Mas ele se deu, ele amou e se deu. Aqui nós vamos ver os dois lados da obra da cruz. Nos versículos 25 a 27, nós vamos encontrar a salvação pela morte. E nos versículos 28 a 30, nós vamos encontrar a salvação pela vida. São os dois lados da cruz do nosso Senhor. Isso é muito importante, porque você vai ver que primeiro, ele amou e se deu. Isso é maravilhoso, irmãos. Você sabe que a grande tônica deste maravilhoso livro, dessa maravilhosa epístola, é nos revelar o eterno e supremo propósito de Deus em seu Filho. São 6 capítulos, 155 versículos. Os capítulos 1 a 13 expõem a questão do eterno propósito de Deus em Cristo do ponto de vista da doutrina. Os capítulos 4 a 6 vai expor a questão da prática, doutrina e prática. Os 3 primeiros capítulos, doutrina. Os 3 últimos capítulos, prática. Então, amados irmãos, quando você observa isso, você vai ver que a maneira como Paulo apresenta a igreja neste livro é algo que assombra o coração. E eu preciso colocar isso com muito cuidado, irmãos. Com muito cuidado. A maneira como Paulo expõe a doutrina da igreja, essa eclesiologia, é algo que nós precisamos capturar, mas nunca à luz da sua doutrina geral, isto é, toda a exposição bíblica. Porém aqui eu quero ressaltar, não há nenhum documento cristão, não há nenhum escrito sagrado que exponha esta doutrina de uma forma tão profunda, de uma forma tão elevada, como a epístola aos Efésios. Quando você estuda, desde o capítulo 1, quando ele vai dizer assim no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, você vai ver que ele começa aqui, ele começa dentro da eternidade. Isso é tão assombroso, irmãos, mas é tão assombroso, porque essa carta nos permite entrar para dentro da eternidade. E vou colocar algo aqui que você vai compreender. A gente precisa compreender porque nós vivemos no tempo. Então nós podemos dizer assim, com cuidado, na eternidade passada. Então eu coloco isso com muito cuidado. Você consegue olhar e ver aqui, nesse versículo 4 do capítulo 1, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aí você vai ver esses movimentos para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então ele começa assim esse capítulo. Não dá para falar muitas coisas aqui, irmãos, porque é como se você fosse tomado de assombro. Porque no capítulo 2 ele vai tratar de uma maneira prática. Se o capítulo 1, ele mostra o aspecto objetivo dessa exposição, no capítulo 2 ele mostra o aspecto subjetivo, aí você fica mais assombrado ainda, porque quando você lê os 3 primeiros versículos do capítulo 2, e nós já fizemos isso na primeira sessão, na primeira reunião, quando ele vai dizer, e vos vivificou estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Nós nascemos já espiritualmente mortos. Nós não nascemos pecadores eleitos, nós nascemos pecadores condenados. Nós nascemos filhos da ira. Nós éramos os filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso deste mundo. É isso, irmãos, é estes
Ele escolheu antes da fundação do mundo. Como diz o irmão Martin Lloyd Jones naquele comentário do capítulo 1 de Efésios, o supremo propósito. Essa é uma doutrina que você não tem que fazer muita especulação. Você tem que parar assombrado e adorar. Mas quando você chega no capítulo 2, ele inicia do ponto mais baixo da nossa indignidade. Ele vai nos porões mais profundos da nossa pecaminosidade. Mortos em delitos e pecados, filhos da ira. Andávamos segundo o curso deste mundo. Mas como ele termina esse capítulo 2? Você quer ler comigo? Vamos lá. Efésios capítulo 2. Ele vai dizer assim no versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular, o próprio Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para ser um santuário no Senhor, no qual também vós sois edificados para uma habitação de Deus no Espírito. Irmãos, por favor, não é nenhum exagero meu. Veja, é só você ler, é só você sair da esfera, da mente terrena. Observe isso, veja os 3 primeiros versículos deste livro, desse capítulo 2, e eu não vou ficar aqui repetindo. Olha quem, eu, você, olha o que éramos, e olha o que seremos. O que seremos? Nós seremos um santuário, um templo santo no Senhor. Nós estamos sendo edificados para sermos uma habitação sagrada e eterna para o Espírito Santo. Isso não te assombra? Isso não te assombra? A religião tirou tudo isso de nós, irmãos. A religião destruiu essa maravilhosa doutrina. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado um céu aberto. Isso tem que arrebatar os nossos afetos, porque lá na eternidade você será para o Espírito Santo um grande santuário para a habitação dele. Você será uma noiva eterna para a satisfação de Cristo, e para Deus você será uma família constituída de muitos filhos que foram conformados à imagem do Filho de Deus. É pouco, irmãos? Não, não é. Isso assombra o nosso coração. Então, para essa grande obra, para que ela seja executada do começo ao fim, nós temos essa grandiosa e maravilhosa cruz, tendo esses dois lados. No passado, Ele nos perdoou. Perdoou. Essa palavra é muito importante. Quando você quer estudar essa palavra perdoou, ela tem uma conotação muito interessante na língua original. É só você pegar a palavra Pérgamo, lá de Apocalipse capítulo 2, Pérgamo. Então o que é a palavra sentido, esse sufixo no grego? Significa muito. Gamo, casado, ou super casado. É quando a descrição é exagerada, é elevada. É quando você não tem mais o que dizer sobre algo, sobre alguém ou sobre um ato. Então o que é Pérgamo? É super casada com o mundo. Então o que significa esse perdoou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus nos deu seu Filho. Mas quando Ele foi até a cruz, esse doar ultrapassou o limite. Ele nos perdoou em seu Filho. Ele nos salvou. Deixe-me colocar um texto que está lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, para a gente resumir esse ponto.
porque esse texto já diz tudo. Esse texto vai dizer para nós o que significa essa salvação pela morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, também ele, igualmente, o nosso Senhor Jesus, igualmente participou, na encarnação, na transfiguração, no Getsêmani. Ele percorreu todos estes lugares, eventos, porque não são apenas lugares, acontecimentos, eventos, constitui a sua senda. Ele se tornou aquele homem impecável, aquele que o pecado não tinha condições de vencê-lo, o mundo não tinha condições de vencê-lo, e digo mais, nem mesmo a morte tinha poder de matá-lo, nem a morte. Ele não entregou o seu espírito na morte, ele entregou o seu espírito ao Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por que ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai? Porque a morte não poderia detê-lo. Pedro disse isso em Atos 2. A morte não poderia detê-lo, porque o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, no nosso Senhor Jesus não tinha pecado, ele foi o homem impecável. Se ele foi o homem impecável, então como foi a sua morte? Na verdade, irmãos, ele entrou na morte, como diz o irmão Charles Wesley, num lindo cântico, ele diz: ó que mistério, morre o imortal. Quem poderá entender esse estranho desígnio? Ele é o autor da vida, ele é o sustentador da vida. Tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o testemunho de João. Então, como ele poderia morrer? Irmãos, por um lado nós entendemos que ele morreu, porque essa é a doutrina. Porque a sua morte constitui o Getsêmani, a sua morte constitui a cruz, a sua morte constitui as profundezas do abismo, o lugar onde nós estaremos destinados, por merecimento, era o nosso destino. Ele passou por todas estas sendas, ele tomou o nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, porque ele foi aquele que satisfez totalmente a justiça de Deus. Então agora, ele nos salvou pela sua morte. Agora veja o que esse autor diz: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não é isso que está em Colossenses capítulo 2, versículo 15? Quando ele diz no versículo 14 que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou lá na cruz do Calvário, e tendo despojado todo o principado, todas as potestades, triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Ele triunfou sobre Satanás e sobre a morte lá na cruz do Calvário. Aí o versículo 15 de Hebreus 2 diz: a saber, o diabo, e livrar-se todo que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Nós estávamos sujeitos à escravidão por toda vida. Nós que tínhamos o pavor da morte, estávamos sujeitos aos grilhões da morte. Ele destruiu os grilhões da morte. Então nós podemos dizer, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua força? Sabe por quê, irmãos? Nós podemos cantar, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou, e Ele destruiu os grilhões da morte. Então nós temos que entender, Ele nos salvou pela sua morte. Na sua morte, Ele destruiu a morte. Ele destruiu, como diz o escritor, no escritor aos Hebreus, aquele que tem o poder da morte. Ele destruiu o poder do pecado. Ele destruiu. Então nós podemos aqui, irmãos, nos alegrar,
porque Ele nos salvou pela sua morte. Aleluias! Mas isso, irmãos, é o que Paulo diz. Ele se deu. Ele se deu por ela. Irmãos, quando você lê esses versículos 25 a 27, quando você vê essa frase, Ele se deu por ela. Essa é uma passagem única, distinta em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. Aqui, Paulo vai às mais elevadas alturas para nos mostrar esta salvação. Ele diz que Ele morreu pela igreja, Ele se deu pela igreja. Nós sabemos que a salvação dEle, o poder do sangue dEle, é suficiente para salvar o mundo todo. Mas aqui Paulo vai colocar esse ponto, essa nota. Ele vai colocar essa nota, e essa nota é distinta, irmãos, para mostrar por quem que Ele morreu, por quem que Ele deu sua vida. Isso é tão especial. Como eu disse para vocês, aqui no capítulo 1, quando ele diz no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, como ele termina esse capítulo 1, quando ele vai dizer assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, no versículo 19, do capítulo 1, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo. Ele está falando do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo Jesus. Olha o que ele diz. E o ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar acima de todo principado e potestade, de todo domínio e de todo nome que se possa referir não só neste século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu, olha que coisa linda, irmãos, o deu a sua igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa todas as coisas. Isso não é coisa pequena, irmãos. A igreja não é algo pequeno. O que Ele está fazendo na igreja por meio do seu Espírito Santo não é uma obra pequena. Você precisa sair desse evangelho da mediocridade. Você precisa se livrar do evangelho institucional. Você precisa se libertar dessa visão da igreja de forma institucional. Você precisa se libertar dessa visão de organização religiosa. Você precisa entender que isso é um organismo vivo. Você precisa entender o que é a igreja. Aqui em Cantares, você vê todos esses capítulos como um poema lírico, que fala de profundidade, de intimidade, de amor, entre duas pessoas, que são dadas, uma para a outra, que elas foram unidas para serem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Que coisa linda, irmãos. Ele nos salvou pela sua morte, mas agora, nesse exato momento, Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Ele está nos salvando pela sua vida. Veja isso, eu quero te mostrar algo, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Vamos ler com muito cuidado esses textos. Aqui, o tema é a salvação pela vida. Esse assunto é escancarado, é exposto, é aberto para nós na Epístola aos Hebreus. Porém, não é o tema que nós estamos tratando aqui esses dias. Mas que fique de encorajamento para vocês estudarem. O versículo 8 do capítulo 5 de Romanos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto aqui é a salvação pela morte. Agora veja o versículo 9. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Isso aqui é salvação pela vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, que é salvação pela morte, olha o versículo, a sequência do versículo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está nos salvando pela sua vida. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, porque agora você consegue entender
o que Paulo diz lá no capítulo 1 de Filipenses: aquele que começou em vós a boa obra, ele não vai deixar inacabada, ele vai terminar até o dia de Cristo. Então ele está trabalhando pela sua vida, ele está nos salvando pela sua vida. Vamos avançar, meus irmãos. Vamos continuar nessas duas sessões deste maravilhoso capítulo 5, os versículos 25 a 30. Então veja aqui, a primeira sessão, a ênfase aqui está na noiva de Cristo. Como eu disse, os verbos aqui principais estão no passado. Ele se deu por ela, ele amou e se deu por ela, porque o sentido aqui é a noiva. A ênfase aqui está na intimidade e na profundidade do relacionamento. Os versículos 28 a 30 se refere à igreja como o corpo de Cristo. E os verbos aqui, como eu disse, estão no presente: alimenta e cuida. Aqui fala de vida e crescimento. Vida e crescimento. A ênfase aqui está na vida e no crescimento da igreja. Agora, por favor, dando mais um salto nessa porção que lemos, veja os versículos 31 e 32. Está assim: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32, grande é esse mistério. Que mistério? O mistério de uma só carne, de ser uma só carne. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amados irmãos e irmãs, essa doutrina sagrada, ela precisa ser vista com muito, mas muito cuidado. Por isso eu quero aqui convidá-los para que a gente faça uma exposição com textos, com uma fundamentação, para que isso fique cravado no seu coração, para que você possa se dar conta da grandeza deste assunto, não só do ponto de vista da doutrina, como também da prática. Eu quero chamá-los aqui para que juntos possamos ler Mateus capítulo 16. Vamos iniciar a entender esse grande mistério, esta uma só carne, os dois se tornarem uma só carne. Vamos aqui para Mateus capítulo 16. Aqui o nosso Senhor, nesse capítulo, irmãos, tem um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Acho que isso é muito importante. Nosso Senhor está aqui na região de Cesaré de Filipe, naquela região do Monte Hermon. Ele está aqui naquela região das nascentes do Jordão. E se você conhece essas nascentes, você sabe que ali tem 4 nascentes muito importantes, que são os pequenos riachos. É o Banias, o Ledã, o Bereguê, o Rasbani. São esses 4 riachos que estão ali nas nascentes. Então eles descem, formam aquele grande lago de Hule, depois segue, forma aquele grande lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia. Depois ele se estreita, forma o Jordão, segue até o lugar mais baixo da terra e deságua no Mar Morto. Que coisa, irmãos! Eu creio que se alguém pode olhar todo esse cenário de cima para baixo, fica espantado. Tem que chegar à conclusão: uma mão divina, poderosa, que fez todo esse desenho. É incrível. Então ali você tem aquelas 4 nascentes do Jordão. Ali o Senhor coloca estas que são as 4 sementes da doutrina apostólica. Eu não vou ler tudo, vou ler apenas essa porção, que é a parte que me interessa. Mas ali ele vai colocar as 4 sementes da doutrina apostólica: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Vamos ver a partir do versículo 16. Diz assim: respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Aparentemente, nos parece aqui que Pedro fez uma afirmação comum.
Aparentemente, parece não haver muita novidade aqui. Não é bem assim, irmãos. Um dos detalhes que você precisa atentar quando estudar os evangelhos. Eu digo para vocês, irmãos, e peço que vocês, se não me compreenderem, me perdoem. Mas as partes mais profundas das Sagradas Escrituras se encontram nos evangelhos, especialmente em tudo que diz respeito ao ensinamento e às obras de Cristo. Nesses 4 evangelhos, nós vamos encontrar o santo dos santos de toda a exposição escriturística da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não é fácil, não é à primeira vista que a gente consegue ver tudo. Você vai ver que um irmão vê um pouco, outro vê um pouco, outro vê um pouco. Ninguém vê tudo de uma vez. Porque o nosso Senhor, Ele cria um cenário, Ele cria situações, Ele sabe de tudo que vai acontecer. Ele sabia que aquela mulher ia tocar na orla das suas vestes. Ele sabia que Jairo vinha ao encontro dele com uma filha de 12 anos, que estava para morrer. Aquela mulher estava 12 anos com aquele fluxo de sangue. Ele ele pergunta quem me tocou. Ele sabia quem tocou, mas tudo que ele faz parte desta profundidade que havia na obra dele, na pessoa dele. Irmãos, eu não quero aqui ferir a consciência de ninguém, mas eu sei que hoje tem uma série aí que está fazendo um sucesso no meio dos cristãos, meu Deus, The Chosen. Então os irmãos sempre me encorajam a ver. Irmãos, não me encorajam a ver, é porque eu sou fraco, não sou essa coisa que todos vocês acham. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, porque quando eu olho para aquilo, irmãos, não é o que eu vejo aqui. O que eu vejo aqui me atrapalha ver ali. O Cristo que eu vejo, o Senhor Jesus que eu vejo, Ele é completamente diferente de tudo. Você se lembra quando os guardas foram prendê-lo? Eles ficaram tão impactados que eles voltaram e os principais sacerdotes perguntaram: vocês não prenderam? Ele disse: nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. Quando você termina o Sermão do Monte, lá no versículo 28 de Mateus 7, diz que quando ele terminou aquela gloriosa sessão de estudo, de exposição da palavra, que começa no capítulo 5, diz assim que as multidões maravilhavam-se de sua doutrina. Essa expressão, maravilhavam-se, não está em conformidade com o texto original. A palavra ali no texto grego é arrancar com uma pancada. Sabe o que traduz isso, irmãos? Eles ficaram em estado de choque. Quando ele terminou de expor o Sermão do Monte, as multidões estavam assombradas, estavam paralisadas diante dele. É isso que está no texto original. Então, é difícil quando você consegue ver esses detalhes da vida do Senhor. Mas olha, se está te fazendo bem, pode assistir, não estou condenando não, só estou dizendo, eu não consigo. Para mim não dá. Porque eu prefiro 1000 vezes ler a mesma história, 40 anos, e não perder esta imagem dele aqui. Ele cria situações, ele cria cenários. Você vê ali, aí o Jairo chega, fala para ele assim: mestre, minha filha está morrendo, ela tem 12 anos. Ele estava querendo dizer assim: olha, essa mulher já esperou 12 anos, mas minha filha não pode esperar. Ela tem 12 anos, ela está morrendo. Você pode ir à minha casa. Ele era um dos principais da sinagoga. Esses principais da sinagoga eram aqueles que mais falavam mal de Jesus ali nas sinagogas. Eram inimigos dele. Mas aquele homem chega, adora. E Jesus vai, parece que ele não está com pressa. Aí ele chega na casa do Jairo. Tem uma multidão lá chorando. Aí ele tira a multidão toda para fora. Irmãos, imagine se Jesus fosse adepto da psicologia de massa. Ele ia colocar o caixão ou onde aquela menina estava lá, que ela estava morta. E tem aquele cenário que quando ele está andando, a multidão chega e fala: não importunes mais o mestre, a sua filha morreu. Aí ele para e diz: não temas, crê somente. Como se ele dissesse: se você continuar crendo, eu continuarei me movendo. Mas se você duvidar, eu vou parar, eu não tenho como ir para sua casa. Imagine que aquele homem continuou crendo, mesmo com a sua filha morta. A situação não era difícil, agora era impossível. Mas o Senhor Jesus chega, tira a multidão de dentro da casa, coloca seus discípulos, porque milagre não é para quem quer ver, milagre é só para quem crê.
Aí você vê, não, que lição. É uma faculdade, irmãos. É uma faculdade de doutorado em experiência divina, os evangelhos, a vida do nosso Senhor. E às vezes a gente não percebe. Ele leva os discípulos ali, depois ele sobe, e ali ele vai para aquelas nascentes do Jordão. Olha o que ele pergunta para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí Pedro diz, eu digo para vocês uma coisa, irmãos, Pedro disse que qualquer um poderia dizer, mas só que ali foi algo especial. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, então, afirmou Jesus, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, que tu és torrão, Petros, torrão. O Senhor usa esta palavra, isso está no texto original. Mas sobre esta rocha, ele está falando de si mesmo. Eu edificarei. Ele faz essa separação muito clara, é só você pegar o texto original. Tu és torrão, esmiuçável. Mas sobre esta rocha, isso está no texto original, edificarei a minha igreja. É a primeira vez que esta palavra aparece. A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, começa a abrir essa maravilhosa doutrina da união mística de Cristo e a sua igreja. Por favor, Colossenses, capítulo 2, vamos ler os versículos 1 a 4. Colossenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 4. Está assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos os laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vamos ler os versículos 3 e 4, não. Isso aqui já é o suficiente. O mistério de Deus, Cristo. Que coisa linda, irmãos. Os críticos de Paulo o acusam de cometer a tautologia, o exagero de colocações. Ele fica empilhando superlativo a superlativo. Mas eu quero te contar um segredo de Paulo. Todas as vezes que você estiver lendo, especialmente Efésios e Colossenses, onde ele mais comete esse tipo de tautologia para alguns, eu quero que você preste bastante atenção. É como eu citei aqui o versículo 19 do capítulo 1, e qual a suprema grandeza do seu poder. Ele vai empilhando superlativo, palavras sobre palavras. E ele tem um propósito nisso, irmãos. A sensação que eu tenho é que Paulo estava diante de um profundo assombro espiritual, diante de uma verdade estupenda, de algo maravilhoso, de algo que ele não compreendia. Então ele está tomado de um espanto, e ele exagera nas colocações. Veja aqui, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e tenham toda a certeza, toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreender plenamente. Que exagero! Por que ele não disse isso logo? Não é assim, irmãos. Precisamos mudar nossa maneira de ler a palavra de Deus. Ele diz: o mistério de Deus, Cristo. Então o que Pedro estava dizendo? Não era algo comum. Tinha um mistério nessa palavra. Tem um mistério aqui. Olhe bem, por favor. Volte comigo aí. Efésios, capítulo 3. Veja o que ele diz. Versículo 3. Segundo me foi pela revelação, manifestado o mistério, como antes vos escrevi em poucas palavras. Muito se cogita sobre o que Paulo realmente estava falando. Porque ele diz que ele havia falado esse mistério em poucas palavras. Irmãos, permita-me o meu atrevimento, porque se eu tenho que concordar com a hermenêutica, e dentro deste assunto todo, e nós vamos ler outros textos,
O que significa que ele estava se referindo exatamente aos versículos 20 a 22 do capítulo 2. Este grande mistério. Nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, que andávamos segundo o curso deste mundo, que éramos os filhos da ira, nós, que tínhamos o inferno por merecimento e por justiça, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que nele nós fôssemos feitos justiças de Deus, nós nos tornássemos este santuário eterno para a habitação de Deus no Espírito. Aí ele diz assim: como antes vos escrevi em poucas palavras, pelo qual quando ledes podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Se você estudar, como eu já disse, Efésios e Colossenses, essas duas cartas se entrelaçam, se configuram, se conectam, e você vai ver que o mistério de Cristo é a igreja, e o mistério de Deus é Cristo. Cristo e a igreja, é o que Paulo está dizendo no capítulo 5, versículo 32, grande é este mistério. Que mistério é esse? O mistério de Cristo é a igreja, o mistério de Deus é Cristo. Cristo e a igreja, este grande mistério, ele diz. Então veja, irmãos, vamos para Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Vamos entender esse mistério de Deus. Apocalipse 10, 7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. Então, na voz do sétimo anjo, quando tocar a última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 50, no momento, num abrir e fechar de olhos, nem todos nós dormiremos. E esses textos ecoam em 1 Tessalonicenses da mesma forma, capítulo 4, dos versículos 13 a 17, da mesma forma. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós seremos transformados. Então veja bem, ele diz que nesse tempo cumprir-se-á o mistério de Deus. Agora veja o capítulo 11, versículo 15, Apocalipse 11, 15, que é a sequência de Apocalipse 10, 7, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, porque nos dias da voz do sétimo anjo iria tocar a trombeta, e diz assim: e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se você olhar aqui em Apocalipse capítulo 2, aqui no final desse capítulo, nos versículos 26 e 27, que é a mensagem à igreja de Tiatira, diz assim: ao vencedor, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e ele, o vencedor, as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro, assim como eu recebi de meu Pai. Está vendo? Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora vamos para mais um texto, que vai nos ajudar o que significa essa palavra Cristo, esse mistério de Deus. 1 Coríntios 12, 12. Veja aqui, está assim, 1 Coríntios 12, 12, você vai entender agora tudo, ficou tudo claro, esse texto vai interpretar tudo, e você vai ver a grandiosidade disso. Está assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha essa frase: assim também com respeito a Cristo. Como que Paulo está definindo Cristo nesse texto? Um corpo constituído de muitos membros. Não é isso que está em Efésios, no capítulo 4, versículo 24, este novo homem, este homem corporativo,
cujo cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Não é isso que diz os últimos versículos de Efésios capítulo 1, a igreja, a qual é o seu corpo. Esse é o grande mistério. Deixe-me colocar uma pequena nota, que está aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, o versículo 5, quando o Senhor tem aquele glorioso encontro com Saulo de Tarso. Você se lembra? Saulo queria varrer essa igreja do Nazareno da face da terra, pelo seu zelo extremado. Ele quer varrer, ele quer destruir, porque esse povo que seguia um defunto que estava enterrado em Jerusalém, não havia nenhum sentido, e se estava pervertendo todo o testemunho da lei e dos profetas no judaísmo, uma confusão em Jerusalém. Então ele queria resolver esse negócio. Ele tinha apoio das autoridades religiosas e políticas daquele tempo. E nós sabemos o que aconteceu no caminho de Damasco. Mas eu quero que você preste atenção em detalhes. Quando ele cai, ele faz uma pergunta assim: quem és tu? Aí ele usa uma palavra que é muito interessante. Ele usa a palavra grega para Senhor, que naquele tempo só se fazia referência a César. Ele diz assim: quem és tu? Quírios. Como um judeu, como um fariseu dos fariseus, como um descendente da tribo de Benjamim, que observava todos os preceitos da lei. Para ele fazer uma referência como esta, ele estava de fato completamente vencido. Ele estava como Jacó no vale de Jaboque, quando o Senhor tocou na articulação da sua coxa. Mas no caso de Paulo foi muito pior. Ele estava esmagado no chão, porque agora ele ouve uma resposta que o esmaga completamente. Quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou para Paulo, só existia um em todo o universo, só um, aquele de Êxodo capítulo 3, que disse para Moisés: eu sou o que sou. Então quando ele ouve isso, eu sou, ele ouviu que Deus e Cristo, ou Cristo e Deus, são um. Mas a resposta não parava aí. Havia algo muito mais perfurante, mais esmagador, que seria as últimas palavras: a quem tu persegues. Mas ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus. Então ele não apenas viu que Cristo e Deus é um, o Pai e o Filho é um, mas ele viu que Cristo e a igreja também são um. Ele é o cabeça e ele é o seu corpo. E quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Isso aqui, irmãos, é algo muito especial, porque este é o assunto de Cantares. É isso que nós temos que ver, porque se nós perdermos isso de vista, nós perdemos toda a riqueza, toda a beleza do que significa esse maravilhoso livro, essa maravilhosa união. Aí nós perdemos de vista tudo, porque quando você abre o livro de Apocalipse, como o nosso irmão tem nos lembrado aqui nesses primeiros 3 capítulos, essa visão deste supremo sumo sacerdote que nos é revelado aqui no capítulo 1, que é uma visão governante deste livro, e o Senhor tem nos aberto este livro de uma maneira devocional. E aqui você vai ver que há uma linha, há um fio de ouro, que inicia neste capítulo 1 e segue até o final deste livro. E aqui você vai encontrar a igreja de Filadélfia. Filadélfia, que coisa linda, irmãos. Essa igreja de Filadélfia. Então você vai vendo que a visão vai ampliando. Primeiro nos é mostrado esta igreja, a igreja de Filadélfia. Depois você vai ver que essa igreja, o Senhor diz para ela que tem uma porta aberta. Por favor, vem comigo aqui em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7.
O Senhor diz assim que Ele colocou nesta igreja algo muito especial. Diz assim: isso diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aí o Senhor prossegue dizendo para esta igreja, que ela tem uma porta aberta. Observe, ele diz, ele diz, eu sei as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Agora vem comigo para o capítulo 4 de Apocalipse. Depois disso, olhei e eis uma porta aberta. A hermenêutica não nos permite fazer especulações, porque as coisas precisam, os textos têm que se configurar perfeitamente. A Bíblia tem que se explicar. Escute, o livro de Apocalipse, ele é auto-interpretativo, ele é auto-explicativo. Se você encontrou uma porta aberta aqui no capítulo 3, e agora você encontrou uma porta aberta no capítulo 4, você tem que entender que esses textos falam da mesma porta. Então havia uma porta aberta na igreja de Filadélfia. Essa porta aberta está aqui também para nós. O livro de Hebreus vai nos mostrar isso, no capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Jeremias, capítulo 17, versículo 12. Trono de glória, exaltado, acima dos céus, é o lugar do vosso santuário. Capítulo 10, versículo 19. Diz que nós podemos entrar, tendo, essa palavra tendo no texto original, significa uma posse segura, uma posse que ninguém pode te tomar, é algo que você tem e você não vai perder, ninguém vai te tirar. Tendo, é uma posse segura, tendo ousadia, alegria, destemor, tendo, pois, intrepidez. Por que intrepidez? Porque você não precisa se sentir culpado, porque o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo o pecado. O nosso Senhor está nos salvando agora, pela sua vida, Ele está nos salvando. O sangue dele não tem apenas um efeito no passado, o sangue dele tem um efeito eterno na nossa vida. Então você tem que entender que você pode entrar no Santo dos Santos. Esta é a porta em Filadélfia, há uma porta aberta. E à medida que você vai vendo essa porta se ampliando, o que você vai ver? Uma grande multidão diante do trono. Aí você vai ver aqueles 144 mil. 144 mil. Aqui no capítulo 7. Você vai ver no capítulo 14. É a mesma coisa. Ele é autoexplicativo. Você pode dizer, mas irmão, lá no capítulo 7, diz que são judeus. Aquelas tribos existem, irmãos. E outra, ali está faltando 2 tribos. A tribo de Dan não está ali. A tribo de Efraim não está ali. Rúben, que era o primogênito, não está encabeçando aquela fila. Isso é espiritual. Escute bem. Ali nós temos uma figura profética. Esse número, 144 mil, que é 12 vezes 12 vezes 1000, fala da completação das completações. É um número profeticamente representativo. Isso segue para dentro do livro de Apocalipse. Aí depois você vai ver João dizer assim, lá no capítulo 21, você vai ver nos versículos 9 e 10, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí ele vai dizer assim, e em espírito, me levou até uma alta montanha, e ali eu vi a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva. É pequeno isso, irmãos. Esse é o mistério de Cristo. Esse é o grande mistério. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que no capítulo 3, e o versículo 19, vamos voltar aqui, Efésios capítulo 3, eu preciso que vocês leiam isso, para que a gente não perca essas verdades, por favor. Efésios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento,
a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que sobrepuja todo conhecimento, para que sejais cheios inteiramente de toda a plenitude de Deus. Você pode ver isso, irmãos? Que coisa preciosa! Essas 4 dimensões, tudo isso para te mostrar, irmãos, a grandeza desse privilégio de sermos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, o santuário do Espírito, esses muitos filhos que estão sendo conformados à imagem de Cristo. Veja aqui no versículo 10 desse mesmo capítulo 3, Paulo vai colocar uma palavra muito importante. Ele diz assim: para que agora, observe, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, de principados e potestades nas regiões celestiais. Irmãos, escute isso. Essa altura, essa largura, essa profundidade daquilo que é a vida da igreja, esta união, esse mistério, esse grande mistério daquilo que é a união da igreja com Cristo, é algo tão grande, irmãos, é algo tão alto, é algo tão largo, é algo tão comprido, é algo tão profundo, mas é algo que você não pode imaginar, que Paulo chega a dizer, nesse versículo 10, quando ele diz assim, para que agora, a multiforme, essa palavra multiforme, a tradução dela, é como se fosse uma colcha, essa colcha de retalho, multicolorida, mas o sentido aqui é múltiplas facetas. Existem múltiplas facetas da graça, da glória de Deus na vida da igreja, que os anjos, por toda a eternidade que viveram com Deus, eles não conheciam, eles não eram capazes de conhecer, nunca havia sido revelado para eles. Existem múltiplas facetas da face de Deus, da bondade de Deus, da glória de Deus, da suprema riqueza da graça de Deus, da glória da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que tudo isso junto só pode ser visto na vida da igreja. Isso é pouco, irmãos. Isso é pouco para você. Você não tem um senso de glória e de pertencimento, de estar sentado aqui, de poder dizer para você que você foi comprado pelo sangue eterno do Cordeiro de Deus, de ter absoluta segurança que você é um filho de Deus, é parte dessa noiva eterna, dessa família eterna, deste santuário eterno. Será que não há um senso de glória e de pertencimento que nos habite nesta hora? Nós precisamos olhar para isso, para que agora, pela igreja, eu vou parafrasear isso aqui. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que os anjos, é como se os anjos estivessem sentados aí, aprendendo múltiplas facetas da glória, da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Eles estão aprendendo na igreja. É na igreja que eles estão vendo agora dimensões e dimensões desse amor que eles não conheciam. Eles não conheciam na eternidade, na criação. Agora eles podem aprender em nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então nunca pense que você é um qualquer. Nunca. Não se permita viver minimizado de forma estrutural, organizacional, sistematizado. Não. Nós somos parte de um corpo eterno, de um corpo místico, que é constituído de todos os santos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E nesse tempo, o Senhor está reivindicando a sua igreja. Por isso que nós lemos esses textos de Cantares, onde ela é chamada de formosa minha, amada, embora a palavra amada ali, no sentido de companheira, de servo. Todos esses textos que temos lido até agora sobre esta mulher, reflete, irmãos, tudo aquilo que nós somos no coração de Deus, no coração de Cristo. Que coisa linda, irmãos.
que este senso de alegria possa arrebatar o seu coração, como foi arrebatado o coração de Rebeca, quando ela ouviu do próprio Eliezer sobre Isaque. Embora ela, não havendo visto, ela passou a amá-lo. E quando você olha tudo isso, como não amar o nosso Senhor Jesus? Como não adorá-lo, irmãos? Como não servi-lo? Nós chegamos num tempo muito importante da nossa caminhada, e esse tempo precisa ser marcado por uma visão mais profunda do nosso Senhor, da sua face de amor, de entender a sua misericórdia, a sua graça por nós, dele não dar a nós aquilo que nós merecíamos, e dele dar a nós aquilo que também não merecíamos. Na sua misericórdia, ele não deu o que merecíamos, porque Deus não cometeria nenhuma injustiça se me mandasse para o inferno, porque eu mereci o inferno. Mas na sua misericórdia, ele não deu a mim e a você o que merecíamos, e a graça, ele deu a nós o que não merecíamos. Oh, irmãos, que isso venha ganhar o seu coração nessa noite, que isso venha te encorajar a viver uma vida cristã triunfante, tomado de alegria, tomado de um profundo regozijo, que isso te liberte, que isso te cure da sua ansiedade, que isso te liberte dessa depressão, dessa frustração, desse desânimo, que você possa levantar a cabeça e saber exatamente essa grandiosa obra que Deus fez na tua vida, e aonde Ele te incluiu nessa obra. Ele te incluiu no corpo dEle, porque a igreja é aquela parte tirada de Cristo no poder da ressurreição. Que coisa linda, irmãos. Que Deus vos abençoe. Pai, nós te adoramos e te bendizemos. Glorificamos o teu exaltado nome, Senhor. Que essas verdades venham verdadeiramente ganhar a nossa vida, Senhor. Não permita que nós venhamos sair deste lugar sem considerar o que o Senhor está falando a nós. Ajuda-nos, Senhor. Nos tira deste império de mediocridade espiritual. Que esta palavra venha ser um colírio nos nossos olhos, para que nós possamos ver as glórias da obra de Cristo Jesus. Para que nós venhamos ver, Senhor, o que realmente Ele fez em nós. Ele tomar homens e mulheres tão vis e pecadores, os filhos da ira, e nos constituir o seu santuário, constituir parte da sua noiva, constituir esta família eterna. Ah, Senhor, nos dê um batismo de pertencimento eterno aqui, Senhor. Nos dê esse senso de alegria profunda. Nos ajude, Senhor. Ajude o teu povo que está reunido aqui neste lugar nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.